Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que saber ou o que fazer antes de começar a fazer bonsai ou antes de começar a praticar o bonsai. Vamos aqui ver os pontos base para que comecemos da maneira correta e temos uma visão clara do que é fazer bonsai, ok? Tanto faz se você está começando e ainda não iniciou nenhuma planta, ou se você também está começando agora e ainda tem dúvidas se está fazendo da maneira correta ou não. Então vamos lá para os nossos pontos base. Primeiro ponto, importantíssimo saber, o bonsai não é algo difícil de se fazer. Ele é uma arte, e é uma arte praticável, e é uma arte que tem mais de 2000 anos de existência. Se fosse algo tão difícil, não ia durar esses 2000 anos, né? E ainda passado aí de geração em geração e se expandindo pelos continentes afora. Hoje o bonsai é uma coisa interessantíssima, né? Porque ele é mundial, ok? Então grava bem isto. Não é difícil de se fazer e ele é uma arte praticável. À medida que eu ingresso no bonsai, eu comecei a minha linha de aprendizado aqui, ó. Comecei no bonsai, a minha linha de aprendizado começou a subir, ok? Primeiro ponto importante. Segundo ponto, existem substratos adequados para o bonsai. Mas como assim substratos adequados? Eu não posso pegar a minha planta, começar a fazer um bonsai com ela, com qualquer terra ou qualquer coisa que eu coloco no vaso. Ah, mas eu coloquei e a minha planta está crescendo. Mas é um pouco mais profundo sobre isso, né? Porque precisamos criar na nossa planta boas raízes, raízes compactas. E ele não é uma planta qualquer também que nós estamos criando, né? É algo que vai viver muitos anos e na maioria a grande intenção, né, é fazer com que o nosso bonsai criado ele seja perpetuado, né? Ele vai viver muitos e muitos anos e esse substrato é uma das coisas que vai fazer com que a confecção da minha planta seja de maneira correta e vá me propiciar tudo aquilo, né, que a planta encontra na natureza, ou às vezes até melhor, né, que é aquilo que ela encontra na natureza, nós vamos trazer para cá, para um vaso pequeno. Terceiro ponto. O bonsai pode ser feito com qualquer tipo de planta de origem lenhosa, mas algumas plantas vão me propiciar uma prática, né? Lembra que eu falei que o bonsai é uma arte praticável? Algumas plantas vão me propiciar essa prática. Então, se eu estou entrando na arte do bonsai, eu não posso chegar simplesmente e ir fazendo um bonsai de manga, por exemplo, ou querer fazer um bonsai de ipê. Ah, a galera toda faz arvorezinha, então vou aqui fazer um bonsai de ipê, uma planta inusitada. Se você não praticou, não conhece os fundamentos, não sabe as formas que a planta vai responder, as maneiras de criar as ramificações, vai ficar difícil, né? Você pegar esse atalho se você não tem um conhecimento específico. Mas o bonsai é uma arte que você pode praticar com qualquer tipo de planta, levando em consideração que existem plantas melhores para se praticar e aprender. Quais plantas seriam essas? Eu vou citar 3 aqui interessantíssimas para poder praticar, que é a jabuticaba, a acerola e o pitecolobium. Vou citar 4, as caliandras também, como por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, uma muda de caliandra. Inclusive, galera, eu tô com várias, tá? Tô com várias mudas de caliandra branca e rosa para poder vender, ok? Quem tiver interesse, é só deixar nos comentários aí que eu passo contato, beleza pura? Mas enfim, espécies que nos levam à prática. No bonsai também tem algo que precisa ser muito claro, né? Que eu preciso fazer uma escolha. Eu sou um bonsaísta, né? Quem faz bonsai se chama bonsaísta. No bonsai eu posso criar o bonsai, que é o caso que está acontecendo com... Deixa eu pegar uma planta que está sendo criada aqui, tá fácil, né? Que é o caso deste ficus aqui, ó. É uma planta que está sendo criada
para ser um bonsai. Teve até vídeo recente sobre ela aqui no canal, ok? Então no bonsai eu posso criar ou manter o meu bonsai, que é o caso desta planta aqui. Ela será apenas mantida agora aqui. E são coisas diferentes, né? Este ficus, por exemplo, aqui também é uma planta que estará sendo mantida. Ela já passou pelo processo de criação. E esse processo de criação é diferente do processo de manutenção, né, de manter a nossa planta sadia. Eu gosto muito, né, de criar, porque quando você cria a árvore que faz parte do seu gosto, né? Você pode criar uma planta sinuosa, ou você pode criar uma planta com tronco reto. Existem estilos de bonsai também que servem como norte, né, para que eu possa me espelhar nesses estilos e fazer o meu bonsai dentro da proporção, que são coisas que não vamos entrar muito aprofundadamente neste vídeo, para que ele não fique aí um vídeo de 2 horas, né? Então gravou bem isso? O bonsai ele pode ser mantido, como por exemplo, você ganhou uma plantinha, muitas pessoas, né, caem aqui no canal, chegam no canal porque às vezes ganhou uma planta e talvez não saiba como manter. O desejo às vezes vai ser só manter aquela planta, não tem intenção de criar mais nada além daquilo, né? E na criação do bonsai também é muito interessantíssimo, né, que na escola do bonsai nós temos uma técnica que se chama vasos de evolução. Porque quando estamos criando a nossa planta, ela vai passar por processos de aumento de vaso, chamamos de vaso de evolução. Para quê? Para evoluir a planta, fazer com que a planta cresça e aceite as intervenções para darmos forma, para darmos o formato até chegarmos no formato final, que é onde a nossa planta vai ser envasada. Depois que terminar esse vídeo, se você quiser assistir uma aula específica, né, sobre o método do bonsai harmônico, compreender sobre os 3 Hs do bonsai, na descrição do vídeo vai ter uma aula específica sobre este método, ok? Outro ponto que precisamos entender sobre o bonsai antes de praticá-lo, né? No quesito eu ter a minha planta pronta, no quesito manutenção. O bonsai é uma planta de estimação. Ele não é qualquer planta, não é aqueles vasos que ficam lá pela fachada da casa, né, pela varanda, que você simplesmente vai lá com a mangueira e rega aqueles vasos. Ele é uma planta de estimação, assim como tem coelhinhos de estimação, cachorrinhos de estimação, coelhos, mas o que? Passarinhos, né? São animais de estimação. E o que você faz com esses bichinhos de estimação? Você cuida deles de perto. Você dá água, você dá a comida desse bichinho, você mantém esse bichinho protegido quando está frio, coloca o passarinho lá fora, põe o passarinho para dentro. Não que o bonsai nós temos que colocar para fora e para dentro. Eu só estou querendo dizer que essa planta ela precisa de uma atenção especial. Você precisa prestar atenção no substrato da sua planta, se ele está secando, né? Como que esse substrato está reagindo ao longo do dia, né, de acordo com o clima. Porque a planta vai perder a umidade do substrato aqui, de acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com o vento do ambiente. Então eu preciso o quê? Eu preciso ter uma proximidade, eu preciso ter uma cumplicidade com a minha planta e tratá-la realmente como uma plantinha de estimação. Na questão de adubo também, né, de colocar o adubo aqui uma vez por mês na minha planta, tudo isso faz parte de um cuidado de perto, como se fosse realmente algo de estimação. Assim como fazemos com os peixinhos de aquário também, que damos a comidinha e trocamos a água, assim como outros cuidados particulares também que uma planta de estimação vai ter. E muitas vezes são caras, né? Uma planta dessa aqui, por exemplo, aí em torno de 500, 600 reais, né? Não queremos aí perder essa planta de qualquer maneira, por falta de cuidado. Não precisamos de ferramentas específicas para isso. Muitas pessoas acham que tem uma tesoura especial para poder fazer bonsai. Algumas pessoas acham que tem ferramentas especiais para mexer nas raízes do bonsai. Não é necessário ferramentas específicas para bonsai. Você pode estar fazendo uma poda com qualquer tipo de tesoura que você tem na sua casa,
ou qualquer ferramenta de jardinagem específica para isso. Eu mesmo, né, fui ter aí as minhas ferramentas para bonsai depois aí de uns 5 anos que eu pratiquei o bonsai. Tudo era na base da raça mesmo, né, na questão do improviso, né, nas alicates e ferramentas de jardinagem convencionais que utilizamos para qualquer outro meio de cultivo. Tanto é que, outro ponto importante também, é que, para a gente saber, é que o bonsai existem técnicas de horticultura, né, e jardinagem. E à medida que praticamos a arte do bonsai, nós vamos sempre estar aprendendo sobre isso e vamos evoluindo, né? O bonsai nos proporciona também aprendizado à medida que nos interessamos em aprofundar no conhecimento do mesmo. No bonsai também nós vamos ter 3 elementos essenciais para a prática do bonsai. E esses elementos são o sol, a água e o adubo, né? São os 3 elementos essenciais que vão fazer com que a minha planta se mantenha viva e saudável. O bonsai não é uma planta que eu compro, que eu ganho, ou que eu quero fazer e coloco lá dentro da minha casa. A minha planta precisa de sol, né? É uma coisa básica que aprendemos nas escolas, né? Que as árvores crescem no sol. Você já viu todas as florestas, né? Então, tudo sol. Muitas pessoas têm dó, né? Às vezes ficam com medo do bonsai morrer no sol, mas ele precisa desse sol e precisa ser aclimatado nesse sol também. Agora, o que não pode faltar vai ser a água no substrato, né? A minha planta pode ficar no sol, mas ela não poderá faltar água. Lembra que eu falei do substrato? Se o meu substrato não for adequado, isso também vai influenciar diretamente na saúde da minha planta. Porque um substrato inadequado, muitas vezes, ele não absorve a quantidade de umidade necessária, né? Ou absorve muita umidade desnecessária. Por isso, a importância do substrato. E o adubo vai ser o alimento da nossa planta. Assim como temos o nosso alimento diário, né, a planta também precisa do alimento dela. Existe uma série de adubos, né, que nós podemos utilizar para estar colocando na nossa plantinha. Não vou entrar neste detalhe agora, né, você pode até pesquisar depois se você quiser sobre adubo Bonsai Sul de Minas. Coloca e utiliza a hashtag Bonsai Sul de Minas. Coloca lá Bonsai Sul de Minas adubação. Você vai ver uma série de vídeos sobre adubos existentes aqui no canal. Mas torta de mamona, uma farinha de osso, um bocache, são adubos aí que dá pra gente manter a nossa planta viva e saudável durante o seu tempo de vida. Sobre isso também, é até uma coisa assim, que as pessoas acham que é um mito, né, do bonsai, que o grande segredo do bonsai está em pegar nossa plantinha e podar as raízes. Quantas pessoas às vezes já chegou aqui no viveiro, né, chegou e falou, nossa, bonsais, que coisa bonita, né, essas plantas têm que estar podando as raízes, né, para poder manter elas nesse sentido. O bonsai precisa podar as raízes? Sim. Mas não é algo tão extraordinário, né? Algo assim, um segredo como muitas pessoas pensam. E principalmente à medida que a gente vai praticando a arte do bonsai, que isso vai se tornando uma coisa familiar no nosso dia a dia, né? Como por exemplo, essa planta que veio para um vaso pequeno. Daqui 1 ou 2 anos, essa planta vai estar recebendo poda em suas raízes, substrato, lembra? Se o substrato for adequado, sem muita dificuldade eu vou estar aqui, ó, cortando essas raizinhas aqui sem problema algum, né? Tem uma regrinha básica que falamos que cortamos 1/3 parte das raízes e colocamos a planta novamente no vaso. Por que cortamos essa 1/3 parte? A nossa planta está crescendo confinada em um vaso, né? E este crescimento confinado faz com que as raízes vão ficando muito grossas e vão ficando com dificuldade na sua alimentação. Por isso nós fazemos esta poda para que novas raízes cresçam e essas novas raízes tenham condições de se alimentar com os adubos que nós colocamos aqui. Mas não é algo difícil. Se o seu substrato for bom, isso vai ser muito fácil de se fazer.
ok? Principalmente se você tem o caminho trilhado, né? Lembra que eu falei das duas pessoas? As pessoas que querem ter e as pessoas que querem criar. Se você tem esse caminho trilhado em criar o bonsai, que é algo muito prazeroso, né? Até na escola de bonsai nós temos a fase Jumbi, né? A fase Jumbi é uma fase que te prepara para isso, né? Lembrando da nossa aula que tem aí na descrição do vídeo para você aprender também sobre os 3 Hs do bonsai, ok? Não deixe de olhar aí. E o nosso último item, né, para a gente poder finalizar esse vídeo, será o aprendizado nunca para. O aprendizado nunca para mim e nunca vai parar para você também, né? O bonsai, galera, é um universo fantástico, porque à medida que a gente começa a praticar esse bonsai, né, por exemplo, aqui eu tenho um junípero, né, que são as protagonistas do nosso vídeo hoje. Esse aqui é um junípero, esse aqui é um ficus, ok? São 2 plantas de espécies diferentes. Quando praticamos o bonsai, nós começamos a despertar os nossos olhares também para outras espécies, né? Algumas pessoas gostam de plantas mais frutíferas, outros gostam de plantas mais floríferas, outros gostam de árvores que tenham mais verde, não produzam frutos nem flores, enfim. O aprendizado nunca vai parar, né? E a evolução deste bonsai que eu crio também não para. Por exemplo, tenho 2 anos de prática e consegui alcançar alguns pequenos resultados na criação do bonsai. Destes meus 2 anos para os meus próximos 2 anos, o meu bonsai vai ser melhor do que os meus bonsais anteriores. E vamos sempre em busca dessa perfeição, entre aspas, que nunca é alcançado. E é algo prazeroso e um aprendizado constante que as nossas plantas nos dão. Beleza pura? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.